Está começando mais um vídeo no canal Cruzeiro Ribeiro. É muito importante que você já deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe o vídeo assim que você terminar de assistir. E se você não for inscrito, se inscreva no canal clicando aqui embaixo e ative o sininho de notificações para que você seja notificado sempre que sair vídeo novo. Me siga também nas minhas redes sociais para você ficar sempre informado sobre o Cruzeiro e sobre o canal também. Um bom vídeo para você. Voltando aos anos 80, iniciava-se uma nova era presidencial no clube, a era da família Massi. O novo presidente, Benito Massi, eleito em 84, tinha que lidar com as perdas recentes do elenco. De um time cheio de estrelas, o Cruzeiro acabou se tornando um clube com um elenco mediano, formado por jogadores de base e jogadores quase que desconhecidos. Como o clube contornou isso, você descobre no próximo vídeo. Depois da derrota na Copa Intercontinental e na decisão da Libertadores de 77, o Cruzeiro, nos anos seguintes, acabou sofrendo grandes baixas de seu elenco. Um time que antes era formado por estrelas conhecidas mundialmente, agora era composto por jovens da base, jogadores pouco conhecidos e alguns remanescentes da gloriosa década de 70, como Joãozinho e especialmente Palhinha, que voltaram do futebol paulista. Os anos 80 foram difíceis para o Cruzeiro. O clube viveu uma crise financeira duríssima e conseguiu apenas a conquista de 2 estaduais em 84 e 87, com um ataque comandado por Careca e um meio de campo ritmado por Douglas. A recuperação financeira foi feita com a venda de destaques do time para o futebol europeu e com dinheiro recebido das cotas de TV da Copa União, o Brasileirão daquela época. Após passar mais de 10 anos de muita dor e sofrimento, mal sabia o cruzeirense que passaria 15 anos consecutivos comemorando o título. Em 90, veio mais um estadual. Recuperado da crise financeira, o clube começou a investir no elenco para poder voltar aos holofotes do futebol nacional e internacional. Já em 91, veio o título da primeira edição da Copa dos Campeões de Minas Gerais. Ainda em 91, chegava ao Cruzeiro aquele que é considerado o maior lateral esquerdo da história do clube. Nonato, pelo Cruzeiro, ganhou o status de ídolo na década de 90. Ele jogou no clube até 97, disputando 339 jogos e marcando 22 gols, número bem alto para um jogador de defesa. Para comandar o time no início da década de 90, o presidente César Massi trouxe mais uma vez o técnico Enio Andrade, que em 88 treinou o time, saiu, voltou em 90, saiu mais uma vez e voltou em 91. Só que tudo parecia se encaminhar para mais um ano sem títulos expressivos, depois do maior de Minas perder o estadual para o Atlético naquele ano. Mas apesar disso, o time jogava um bom futebol e ainda tinha a Supercopa da Libertadores para disputar. A Supercopa da Libertadores reunia todos os times que já haviam sido campeões da Libertadores. Aliás, em 88, o Cruzeiro já havia perdido a Supercopa pro Racing, mas como o título do vídeo diz, os anos 90 foram de total redenção. O Cruzeiro foi até a decisão da Supercopa pela segunda vez em sua história e dessa vez enfrentava mais um argentino. O adversário da vez era o River Plate, um rival histórico desde o nosso primeiro título de Libertadores. Naquela edição, o River era considerado o carrasco dos brasileiros. Havia eliminado o Grêmio e Flamengo. E no primeiro jogo de ida da final, confirmou que sabia o caminho do título ao vencer a partida por 2-0. En el arco, Paulo César, número 2, Celao, 13, Vandercy, 4, Adilson, 6, Nonato, 8, Boyadeiro, 5, Ademir, el capitán, 10, Luis Fernando, 7, Tinico, 9, Charles, número 15, Andrade. Allí va, Rivarola, ¡gol! Guillermo Daniel, Rivarola. Gordillo, el arquero que sale, Higuaín, ¡gol! ¡Gol! ¡Grande Lompita! ¡Gol! Sendo assim, pro jogo da volta, muitos já davam aquela partida como definida. O time dos Milionários era muito bom. O campeonato argentino daquele ano, vencido por eles, havia sido conquistado com 4 rodadas de antecedência. No jogo da volta, eu vou deixar aqui um torcedor muito especial conte pra vocês como é que foi. Cunha fora na marca, atenção, vai alçar ao centro, Paulão na grande área, correu, Marquinhos bateu, bola pegou, atenção, vai entrando, passa, vai entrando,
Para o Cruzeiro, 0 para o River Plate, que felicidade. Já para a pela direita, outra vez o Cruzeiro com o Macané, o garoto Macané, para a bola, o garoto de Sabará, soltou na esquerda para Marquinhos, dominou, é cercado, retrai com a Redonda, bateu de pé da direita, ergueu para Charles, para Tirico no canto, atenção, vai dar! Grande arrancada, lá vai o Charles, Tirico pela bola, ele penetrou, atenção, passou, pode erguer, para trás, demorou, o Tirico vai marcar, tudo bom, gol! Sensacional, brilhante, uma jogada de raça, de técnica do centroavante Charles. O Rei Charles driblou, passou, penetrou, perigo, invadiu, com açúcar, com afeto, tocou para o Tirico. O Raio Azul acompanhava o lance, mandou para o fundo do gol, fazendo um momento maior do futebol. Alguns consideram essa virada a maior virada da história do Cruzeiro. Os próprios torcedores do River dizem não se conformar com esse jogo até hoje. Eles chamam esse jogo de La Pesadilla del Mineirão, ou Pesadelo do Mineirão. Outra coisa muito curiosa, mas ao mesmo tempo legal de se ver e relacionada a esse jogo, é que um dos maiores jogadores da história da Argentina, Diego Armando Maradona, na época jogando pelo Napoli da Itália, acompanhava esse jogo. E ele viu o atacante Charles, né, que fez o gol da virada, ele viu como o Charles estava bem na competição e tirou dinheiro do próprio bolso para bancar a transferência do Charles para o Boca Juniors, o seu clube do coração na Argentina. E ele fez isso com o seguinte argumento: se não posso jogar no Boca, que joga este fenômeno. No ano seguinte, o time, mais uma vez em sua história, se reforçava com grandes nomes do futebol nacional. A missão era levar a Supercopa novamente para Minas Gerais. E foi o que aconteceu. Dessa vez com direito a muito mais emoção. Na semifinal, o clube voltou a encontrar o River Plate. E foi do céu ao inferno e do inferno ao céu. Em BH, vitória por 2-0. Mas na Argentina, o River devolveu o placar com direito a uma atuação péssima da arbitragem. Para vocês terem ideia, o River teve 2 pênaltis nos 5 minutos finais da partida. E o Cruzeiro teve que se segurar com 3 jogadores a menos. 3 jogadores a menos. Mas nos pênaltis, o juiz praticamente não tinha como ajudar o River. E o Cruzeiro foi competente e venceu por 5-4. Eis que na decisão, um velho conhecido. Assim como em 88, o Cruzeiro enfrentaria mais uma vez o Racing numa decisão de Supercopa. O clima de revanche para nós cruzeirenses era tão grande que a raiva foi descontada dentro de campo com uma goleada por 4-0 no Mineirão, com direito a show dos gaúchos Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho. Na Argentina, derrota por 1-0, o que não fez nem cócegas no placar agregado. Cruzeiro campeão da Supercopa mais uma vez. Era o terceiro título internacional do clube e o segundo consecutivo em apenas 3 anos. Em 92, o Cruzeiro, assim como em 90, havia conquistado também o campeonato estadual. No ano de 89 surgia a Copa do Brasil e não demorou muito para o já chamado time copeiro do Cruzeiro conquistá-la. Em 93, o time desbancou o favorito Grêmio, que até ali já havia disputado 3 finais e vencido uma. No primeiro jogo, no Olímpico, lá no Rio Grande do Sul, um empate em 0-0. Dentro de casa, 70 mil pessoas empurraram o maior de Minas rumo à sua primeira conquista de Copa do Brasil, ao vencer o Grêmio por 2-1. Olha aí, apesar do nervosismo, olha o Roberto Gaúcho, bateu! Do Cruzeiro! Bate, coração! Olha a alegria do meu povão mineiro! Nervoso Eduardo desde o começo da partida. Já havia furado e você está conferindo no replay. Há 4 minutos ele furou e agora ele toma um frangaço. O Roberto Gaúcho tentou e conseguiu. A primeira bola do Cruzeiro lá dentro do gol do Grêmio. O Gilson fica sempre ali no miolo, o Charles no segundo pau. Gol do Grêmio! O Cruzeiro chega com vontade nesse comecinho de segundo tempo. Roberto Gaúcho. Paulo Roberto meteu lá dentro, fechado! Gol!
de coração. Cleison é o nome dele. Olha a alegria, alegria, alegria. Outra vez o meu povo almirano. Estremece esse gigante de concreto armado. Você está conferindo outra vez a emoção do gol. O árbitro vai pedir a bola. Termina a Copa do Brasil. Cruzeiro é campeão. Cruzeiro é campeão. Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil de 93. Corria a torcida grande. A torcida faz uma festa incrível no Mineirão. Os jogadores se abraçam ao ver o jogador. É o grande campeão do Brasil. Vamos lá. Vamos lá. E foi em 93 também que o Cruzeiro, sempre recorrendo às divisões de base, acabou apresentando ao mundo Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Sou um jogador bastante habilidoso também. Tem um pouquinho de deficiência nas bolas altas, né? E eu procuro sempre trabalhar isso para que eu melhore isso cada vez mais. Você acha que vai conseguir chegar na seleção brasileira com os gols que você vem fazendo, com todo esse trabalho que você vem dando às defesas adversárias? Acho que ainda está um pouco cedo, né? Para pensar em seleção. Mas eu acho que se aparecer uma oportunidade, eu vou procurar de todas as formas jogar o futebol que eu venho mostrando no Cruzeiro. Ronaldo começou no modesto São Cristóvão do Rio. Desistiu do Flamengo porque não tinha como pagar as passagens de ônibus do distante subúrbio de Madureira, onde morava com os pais e 2 irmãos. No Cruzeiro, Ronaldo ganha salário mínimo. Em campo, rápido como um gatuno, já faz por merecer muito mais. Gravou aquela ali? Gravei. Pô, aquela ali, pô. Ele deixou o nome, sabe qual é? Ele não precisou nem ficar muito tempo no clube para mostrar seu futebol, já que em um ano, Ronaldo, que na época tinha 16 para 17 anos, marcou 43 gols em 46 jogos. Logo, o futebol europeu caiu matando em cima do garoto, e o Cruzeiro, sem fazer ideia do quanto ele valeria no futuro, o vendeu por apenas 6 milhões de dólares ao PSV da Holanda. Em 94, o Cruzeiro não ficou sem levantar a taça, ganhou mais uma vez o estadual. Em 95, as coisas mudariam a curto e a longo prazo com a chegada do novo presidente José Perrella de Oliveira Costa, o Zezé Perrella. Era o fim da dinastia Massi e o começo da dinastia Perrella. No ano de 95, o clube conquistou a Copa Ouro em cima do poderoso São Paulo, vencendo nos pênaltis. Copa Ouro que foi criada em 93 e reuniu os campeões da Copa Comebol, Copa Master da Supercopa, Supercopa Sul-Americana e, claro, a Copa Libertadores. Nesse mesmo ano, o Cruzeiro venceu a Copa Master da Supercopa, vencendo o Olímpia do Paraguai. Após o empate sem gols do Paraguai, Marcelo Ramos, o Flecha Azul, fez o gol do título no Mineirão. E em 96, nos pés de Marcelo Ramos, que o Cruzeiro conquistou de maneira épica a Copa do Brasil ao vencer de virada o Palmeiras em pleno Parque Antártica. Esse era um daqueles jogos que, mesmo fazendo uma boa campanha, todos apostavam as fichas no adversário. E o Palmeiras também tinha um grande investimento no elenco e ia pro segundo jogo motivado após o empate em 1-1 no Mineirão. E no Parque Antártica, tudo se encaminhava para o Palmeiras ser campeão depois que abriram o placar. Mas o Cruzeiro tinha no gol um goleiro baiano que há 2 anos estava arretado e não deixava passar nada. Dida nesse dia, defendeu até pensamento e viu Roberto Gaúcho empatar e Marcelo Ramos fazer o gol do título naquela noite. Talvez o gol mais importante dos seus 163 gols que ele tem pelo Cruzeiro. Título garantido e vaga na Libertadores de 97 segurada. 97 não começava tão bem dentro de campo. Fora dele, a torcida apoiava mais do que nunca. Tanto que na final do estadual daquele ano, vencido pelo Cruzeiro com gol do artilheiro Marcelo Ramos, como sempre, 132 mil torcedores foram ao Mineirão após a primeira partida ter acabado 2-1 pro Vila Nova. Azul de festa explosiva, transbordando o Mineirão. Quando Marcelo fez 1-0, muita gente do lado de fora só imaginou como foi. Ao vivo e a cores, os guerreiros do Bonfim já não tinham aquele brilho de antes. Olhar perdido. Segundo tempo, 20, 30, 35, 40 minutos. A caminhada está perto do final. Faltam 5 minutos para terminar a partida. A torcida do Vila, já sem gás, ensaia a dolorosa volta para Nova Lima. Mas do outro lado da arquibancada, a torcida do Cruzeiro tem gás de sobra. Fim de jogo. Lágrimas de uma torcida inteira. Festa de uma torcida imensa. E azul da cor do céu. Ainda naquele ano, o Cruzeiro, que teve 4 técnicos ao longo da temporada, continuava com futebol irregular dentro de campo e dava poucas esperanças para a torcida durante o Brasileiro. Competição que o clube
quase acabou rebaixado na última rodada. Depois de demitir Oscar Bernardi com apenas 5 jogos, o Cruzeiro trouxe Paulo Autuori com a difícil missão de recuperar o time após a estreia com derrota diante do Grêmio na Libertadores em casa. O foco na Libertadores era tanto que no Mineiro jogavam os reservas e os titulares eram usados exclusivamente na Libertadores. Mas não adiantou muita coisa. Em 2 jogos no Peru contra o Alianza Lima e Sporting Cristal, o Cruzeiro novamente perdeu e se complicou mais do que nunca na competição. Naquele momento, poucos acreditavam no Cruzeiro e precisava vencer os 3 últimos jogos para poder se classificar. E assim aconteceu. O Cruzeiro bateu o Grêmio de maneira heróica fora de casa por 1-0 e venceu os peruanos no Mineirão, classificando para as oitavas de final. Para ajudar nessas fases finais, chegaram Marcelo Ramos, após rápida passagem pelo PSV, e Wilson Gotardo, homem de confiança de Paulo Autuori. Nas oitavas, o adversário foi o El Nacional do Equador. No jogo de ida, derrota por 1-0 e aquele time que se classificou na fase de grupos de maneira pressionada passava a ser ainda mais pressionado. Só que na volta estava sendo diferente. O Cruzeiro fazia o seu dever de casa até os minutos finais. A partida estava 2-0 para o Maior de Minas, até que no finalzinho os equatorianos empataram numa cobrança de falta traiçoeira. Coube a Dida fazer o seu primeiro milagre de vários que aconteceram naquela Libertadores e garantiu o Cruzeiro nas quartas. Quartas que o Cruzeiro pegou um velho conhecido, o Grêmio. Numa revanche pela fase de grupos, o Cruzeiro bateu o tricolor gaúcho por 2-0 no Mineirão e tinha a dura missão de segurar os donos da casa na volta. Tá, essa missão não parecia ser muito complicada, mas em um certo momento do jogo, o volante Fabinho se lesionou e antes de sair do jogo, ele simplesmente resolveu que ia se arriscar no ataque. E foi dele o gol que ajudaria o Cruzeiro a se classificar no placar agregado, já que o Grêmio viraria a partida. Início do segundo tempo, Fabinho sente uma contratura na coxa. Ao invés de deixar o campo, ele insiste em não entregar os pontos. No segundo ataque, mesmo sem conseguir correr direito, Fabinho chega rápido à área, recebe o cruzamento de Alex e gol. Eu usei de um pouco de inteligência hoje, né? Eu já ia sair do jogo, eu falei, já que eu vou sair, eu vou pra área. Eu fui me mancando, se a bola vier, eu faço. Então, foi o que aconteceu. Eu tive tranquilidade, fiz o gol, eu louvo a Deus pela força que me deu até mesmo na hora do gol. Nas semifinais, o adversário que também era meio histórico, só que agora estava ainda mais forte, o Colo-Colo do Chile. O Cruzeiro foi para o segundo jogo com o placar em aberto, após ter vencido por 1-0 no Mineirão com o gol do Flecha Azul. La televisión por cable. Espectacular recibimiento para el campeón del fútbol chileno en Copa Libertadores de América. Levantó, cierra. Y va gol, Ahora va Nonato para el cuadro de Cruzeiro, la marca Alegría. La pide Marcelo también el Liberton. Va Clayson. Marcelo y el gol del empate sobre 29 minutos. Hay gol en el Estadio Monumental para Cruzeiro. Neira é travado por Ricardinho na área. Passai vai para a cobrança e converte. 2-1. Pouco depois, Passai é lançado. O atacante chileno invade a área e é derrubado por Wilson Gotardo. De novo, Passai cobra e amplia a vantagem chilena para 3-1. Com 3-1 no placar, o Colo-Colo eliminava o Cruzeiro até que Clayson aproveitou o rebote no chute de Marcelo Ramos para fazer 3-2 e, consequentemente, levar a partida para os pênaltis. O segundo gol veio com Clayson, que chegou junto no rebote de Ramírez. Llegó la orden de Aquino, corre y ¡oh! Lo atajó el portero. Y clasificó a la final el cuadro de Cruzeiro por penales. O Cruzeiro, após 20 anos, voltava a disputar uma final de Libertadores. O adversário era outro conhecido da fase de grupos, o Sporting Cristal do Peru. Fora de casa, um 0-0 que animou e muita torcida, já que o jogo no Mineirão havia se tornado sinônimo de vitória. Cruzeiro, Sporting Cristal. Chegou a hora da decisão da Libertadores. Quem é o melhor da América do Sul? No primeiro jogo, o Cruzeiro arrancou um empate em Lima. E agora? Quem vai decidir o título mundial em Tóquio? Vai começar a decisão da Libertadores. Cruzeiro e Sporting Cristal. O Cruzeiro vem a campo com o goleiro Dida, número 1. Ala direito, Vitor 2. No meio da área, Gelson 16 e Gotardo, capitão 22. Pela esquerda, Nonato, meia dúzia. No meio campo, Fabinho 5, Ricardinho 8. Donizete, número 15, Elivelton, número 20. O número 10 é Palinha e o 23 é Marcelo.
o técnico Paulo Autuori. Mas o que se viu naquele dia 13 de agosto de 1997 foi um time peruano criando dificuldades para o Cruzeiro e uma bola que insistia em não entrar. Do lado do Cruzeiro, Dida, para variar, fazia de tudo para que a bola não entrasse também. Arriscou de longe o Solano no centro do gol. Dida pegou. Solano vai para a cobrança, pé direito, bateu. Dida! Ainda a chance, Dida de novo! Se o título vier, metade dele já tem dono, é do goleiro Dida. Grande defesa, a primeira foi excelente, a segunda foi monumental. Até que aos 30 minutos da segunda etapa... Bem bola na área do Sporting. Olha o capricho na cobrança. A chance lá atrás, Elivelton, pé direito, bateu! Gol! É do Cruzeiro, é do Brasil! Aos 30 do segundo tempo, na perna que não é boa, de pé direito, depois da cobrança do escanteio, a bola escorregou para ele aponta, agradece aos céus Elivelton, acabou! Acabou! Cruzeiro! O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1997. Faça a festa, torcedor do Cruzeiro. Faça a festa com Elivelton, daqui o autor do gol da vitória, do herói do título. Parabéns, Elivelton. Mais uma do futebol brasileiro e mais uma com você. Mais uma. Graças a Deus conseguimos esse título aí. A gente merecemos. Pela força, raça, muita determinação. Louvado seja Jesus Cristo, que nos deu força e coragem pra gente vencer. Vale o desabafo do Elivelton, que foi um grande jogador em campo, um homem do gol, uma partida brilhante. E a festa queima de fogos. Ela é azul e branca em Belo Horizonte, em todas as Minas Gerais. Aí a festa para o técnico Paulo Autuori, que se despede também do Cruzeiro. Tá se despedindo aqui, Paulo, do jeito que você queria, campeão da Libertadores, Paulo. É dos jogadores, é do grupo, cara, é do grupo. É o pé quente, Paulo, por onde passa, tem sempre o título. Grupos é que são fortes. Bonita demonstração de apoio, de carinho dos jogadores ao Paulo Autuori. O Palinha, o Ricardinho ali com ele. É um grande treinador realmente da nova geração. E essa demonstração de um técnico que se despede com este título. Os jogadores demonstrando todo esse carinho por ele. Também mostra e deixa claro a importância do trabalho desse técnico nessa campanha do Cruzeiro e nessa conquista. O torcedor, mas ninguém sai do Mineirão. São mais de 100 mil pessoas que pulam, que se abraçam, que gritam, que cantam Cruzeiro. Do fundo do peito, com toda a força do coração. Aí o momento maior desta conquista. Gotardo recebe a taça de Nicolas Leóis. Ergue a taça com orgulho. Para todo torcedor aqui no Mineirão. As mais de 100 mil pessoas do Mineirão e milhões de pessoas acompanhando em todo o Brasil e vendo a festa do Cruzeiro. Aos gritos de bicampeão, bicampeão, bicampeão. Se lembrando do grande Cruzeiro de 76. O Cruzeiro de Raul, de Nelinho, de Palinha, de Jairzinho, de Joãozinho, de Roberto Batata, de tantos craques do futebol brasileiro que conquistaram o título em 1976. Uma outra geração chega para essa conquista em 1997. O Cruzeiro papão de títulos nos anos 90. Títulos regionais, Copas do Brasil, mais de uma. Supercopa, mais de uma. Agora Libertadores. E agora o momento que a torcida espera, porque ninguém arredou o pé. Ninguém deixou o Mineirão. É a volta olímpica, com a taça nas mãos. Os jogadores do Cruzeiro saem para a volta olímpica, para festejar junto à sua torcida.
Depois dessa final, o Cruzeiro se preparava para tentar, pela segunda vez em sua história, buscar um título do Mundial. Do outro lado, mais uma vez um time alemão, mas no caso era o maior rival do Bayern, o Borussia Dortmund. Do lado do Cruzeiro, o time havia perdido peças importantes. Palhinha havia sido vendido para o Mallorca da Espanha e o treinador Paulo Tuori, por problemas de relacionamento com a diretoria, durante as finais da Libertadores já tinha sua saída confirmada. Como eu contei para vocês, no Brasileiro, o Cruzeiro viveu um drama sob o comando do novo técnico Nelson Batista. Após quase ter caído, a preocupação agora era vencer o time mais rico do mundo no Mundial de Clubes. Para tentar equilibrar as coisas e bater de frente, Zezé Perrella contratou jogadores de nome ou de destaque, como foi o caso do lateral direito Alberto Valentim, do zagueiro Gonçalves e dos atacantes Donizete Pantera e Bebeto. Uma observação muito importante: eles foram contratados para jogar apenas aquele jogo. Com a chegada desses jogadores, os campeões da Liberta viram seus lugares preenchidos e alguns nem faziam ideia se seriam relacionados para o Mundial, como foi o caso do capitão Wilson Gotardo, que sequer viajou para o Japão. O atacante Marcelo Ramos, o Flecha Azul, viu Bebeto entrar em seu lugar. Até Nonato, titular absoluto, perdeu seu lugar no time para o Elivelton, autor do gol do título da Libertadores, não ficar de fora da escalação. O resultado não podia ter sido outro. Mesmo jogando de igual para igual até uma parte do primeiro tempo, o Cruzeiro acabou derrotado por 2-0. Sai o Cruzeiro com Dida, número 1, Vitor é 2, João Carlos 13 e Gonçalves 4, os dois zagueiros de área da equipe mineira. Elivelton, mais uma vez improvisado na lateral esquerda, e é nele que deposita muito da sua confiança o técnico Nelsinho Batista. 6 para Elivelton. O meio de campo tem Fabinho com a 5. Ricardinho joga com a 8, Cleison tem a 9, 10 para Palácios, Bebeto número 7, Donizete número 11, os homens de frente. Apenas ergueu, Chapu e 7, o cruzamento é bom, olha a chance! E o gol! Só é do Borussia! Chega roubando, fica livre lá pela ponta direita, Erlich ergueu o braço, pediu, é para ele, tá lá! É do Borussia Dortmund, o segundo gol alemão, provocando as lágrimas do médio volante Fabinho. Ergue o braço José Maria Aranda. A festa é do Borussia Dortmund. Em 98, o clube buscava se recuperar do vice do Mundial. Mais uma vez a diretoria montou um time competitivo e os resultados apareceram. O Cruzeiro foi campeão mineiro aquele ano e chegou a 3 finais: do Brasileirão, da Copa Mercosul e da Copa do Brasil. Nas 3, o time foi vice-campeão, perdendo o Brasileiro pro Corinthians e a Mercosul e a Copa do Brasil pro Palmeiras. No início de 99, o clube entrava em um conflito com o goleiro Dida, que recebera a proposta do Milan da Itália e não queria ficar. O Dida precisou entrar na justiça para ser liberado pelo clube, o que fez com que a torcida perdesse um pouco de carinho por ele. Nesse mesmo ano, o Cruzeiro realizou a maior venda da sua história até então, ao vender o atacante Fábio Júnior para a Roma por 15 milhões de dólares. O ano de 99 não foi de grandes conquistas para o time. Conquistou apenas a segunda e última edição da Copa dos Campeões de Minas Gerais, a Copa Centro-Oeste, mas no estadual acabou sendo eliminado pelo maior rival. No Brasileirão, mesmo se classificando em segundo lugar na primeira fase, o Cruzeiro acabou sendo eliminado pelo Atlético nas quartas de final, o que fez com que a diretoria demitisse o treinador na época, Lever Coupe. Mas bons ventos soprariam a favor da Toca da Raposa, pois naquele ano o Cruzeiro fechou um patrocínio que injetaria 40 milhões de reais para reforçar o time. E o resultado disso você confere no próximo vídeo.